Bom, esse exercício da matriz B, de ordem 3 por 3, e pede para calcular os valores de x, y, z, para que se tenha a inversa de B da seguinte forma. Primeira linha 1, 0, 1, segunda linha x menos 1, 0, terceira linha x, y e z. Então eu tenho que determinar essas entradas da matriz inversa de B. Há duas maneiras de se resolver esse exercício. Uma é utilizando o método do escalonamento. Eu pegaria a matriz B, do lado eu escreveria a matriz identidade e eu efetuaria operações elementares nas linhas dessa matriz até obter a inversa de B e determinar essas entradas. Mas não vai ser esse modo que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar o conceito de adjunta para resolver esse exercício. Então, antes disso, o que é, para falar de adjunta, eu tenho que fazer menção ao cofator da entrada de uma matriz. Então, eu tenho aqui B e J. Quem é B e J? É um elemento da matriz B que está na linha I, coluna J. E a esse elemento nós temos associado um cofator, que é representado por essa simbologia, cofator do elemento B e J. Quem é o cofator do elemento B e J? É, por definição, menos 1 elevado à soma das posições, ou seja, linha I mais coluna J, vezes o determinante de uma submatriz da matriz B. Então, como eu obtenho essa submatriz? Então, aqui eu vou representar a matriz B. Aí eu tenho lá na minha matriz B a linha I e a coluna J. Quando eu tiro a linha I da minha matriz B e a coluna J da minha matriz B, o que sobra é uma submatriz, que eu passo a representar por Bzão, B grande, B maiúsculo, índice e J. Então, o cofator é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da submatriz da matriz B, que eu represento por B e J, obtida tirando a linha I e a coluna J da matriz B. Bom, agora que a gente já sabe o conceito de cofator, nós vamos definir o que é a adjunta, da matriz B. A adjunta da matriz B é a seguinte matriz. Eu vou pegar o cofator associado a cada entrada da matriz. Aqui a matriz B, ela tem 9 entradas. E vou montar uma matriz, ó. O cofator associado ao elemento da matriz B que está na posição 1, 1. O cofator associado ao elemento da matriz B que está na posição 1, 2. E assim sucessivamente.
Então, com os cofatores, eu obtenho o que a gente chama de matriz dos cofatores. Finalmente, na terceira linha, o cofator associado ao elemento na posição 3,1. Depois, o cofator associado ao elemento na posição 3,2. E, finalmente, o cofator associado ao elemento na posição 3,3. Então, com os cofatores, eu determino a matriz dos cofatores. A adjunta de B é, por definição, a matriz transposta da matriz dos cofatores. E existe um resultado que diz o seguinte: a inversa da matriz B é, na verdade, 1 sobre o determinante da matriz B vezes a matriz dos cofatores. Perdão, a matriz adjunta. Bom, então deixa eu reorganizar aqui a minha matriz adjunta. Nós vimos que a matriz adjunta é a transposta dessa matriz. Então, como é que a gente obtém a transposta? Cada linha vai passar a ser coluna. Então, a primeira linha vai passar a ser a primeira coluna. A segunda linha vai passar a ser a segunda coluna. E a terceira linha vai passar a ser a terceira coluna. Então, essa é a matriz adjunta. Quem é a inversa? A inversa é esse escalar, esse número, multiplicando cada entrada da matriz. Aí eu obtenho a matriz inversa. Mas o que o exercício pede? O exercício pede x, y e z. Se o exercício pede x, y e z, então, para determinar a inversa, eu vou multiplicar esse número por cada entrada. E eu estou preocupado, então, só com essas entradas aqui. Então, eu vou determinar esses cofatores, multiplicar por 1 sobre o determinante, e aí, finalmente, eu vou obter x, y e z. Então, vamos ao cálculo dos cofatores. O primeiro cofator vai ser o cofator associado à posição 1, 2. B, 1, 2, tio. Então, eu vou olhar lá para a minha matriz B. Isso é, por definição, menos 1 elevado à primeira linha mais a posição da coluna, vezes o determinante de uma submatriz, que eu obtenho eliminando a primeira linha da matriz B e a segunda coluna da matriz B. Então, o que resta é menos 6, 3 e 3 menos 1. Calculando, eu vou ter aqui, essa potência vai dar menos 1, vezes menos 6 vezes menos 1 é 6, menos 3 vezes 3, 9. 6 menos 9, menos 3, que é igual a 3. Determinei o primeiro cofator. O segundo cofator que eu quero determinar é o associado à posição 1, 3. Lembrando o conceito de cofator, isso é menos 1 elevado à posição linha 1
mais posição coluna 3, vezes o determinante de uma submatriz, que eu obtenho da seguinte forma: eu tiro a linha 1 da matriz B e tiro a coluna 3. E, portanto, eu vou ter a submatriz menos 6, 2, 3 menos 1. Consequentemente, esse cofator vai dar, essa potência é menos 1 elevado a um número par, que é 1, vezes, então vai dar 1 vezes esse determinante. Determinante de uma matriz 2 por 2 é definido como produto dos caras da diagonal principal menos o produto das entradas da diagonal secundária. Então vai dar 6, né? Menos 6 vezes menos 1 é 6, menos 3 vezes 2, 6. Então vai dar 0, que dá 0. Finalmente, o último cofator que eu quero, que é o cofator associado à posição 2, 3. Por definição, novamente, é menos 1 elevado a 2, que é a linha, mais 3, que é a coluna do termo, vezes o determinante de uma submatriz da matriz B. Que submatriz é essa? Eu vou tirar da matriz B a linha 2, e vou tirar da matriz B a coluna 3. Portanto, vai sobrar a submatriz menos 2, 1, 3 menos 1. Consequentemente, esse cofator vai dar menos 1 elevado a 5, que é menos 1, vezes o determinante de uma matriz 2 por 2, que é menos 2 vezes menos 1, que é 2, 2 menos 3 vezes 1, que é 3. 2 menos 3, menos 1. Portanto, esse cofator dá 1. Então, estamos quase concluindo o exercício. Por quê? Porque a matriz inversa de B, ela é obtida por essa matriz, que eu vou multiplicar por 1 sobre o determinante de B. Então, na entrada onde corresponde a variável x, eu vou ter que ter 1 sobre o determinante de B, vezes o B, o cofator de B12. Na entrada referente à variável y, eu vou ter que ter 1 sobre o determinante de B, vezes o cofator B13. E, finalmente, na entrada correspondente à variável z, eu vou ter que ter o escalar 1 sobre determinante de B, multiplicado pelo cofator associado ao elemento na posição 2, 3. Então, para concluir o exercício, ou seja, para achar x, y e z, eu preciso calcular o determinante de B. Depois, eu encontro o inverso e multiplico pelos cofatores que eu calculei. Então, agora eu vou só calcular o determinante de B. Então, para calcular o determinante de B, eu vou repetir aqui a minha matriz B. Quem é a minha matriz B? Menos 2, 1, 1. 6, 2, 3. 3 menos 1, menos 1. Então, eu quero calcular o determinante dessa matriz, que é a matriz B. Para calcular o determinante dessa matriz, uma outra maneira, além do método que utiliza
o cálculo de cofatores, uma outra forma é a gente pega a primeira coluna, repete do lado da matriz. A gente pega a segunda coluna, repete do lado da matriz. E o cálculo do determinante é obtido da seguinte forma. Eu vou calcular o produto das entradas que tem a mesma direção, preservando a direção da diagonal principal. Então vai dar menos 2 vezes 2, menos 4, vezes menos 1, 4. Mais 1 vezes 3, 3, vezes 3, 9. Mais 1 vezes 6, 6, vezes menos 1, menos 6. Depois eu vou efetuar o produto das entradas em direção da diagonal secundária. Então vai dar, o meu determinante vai dar esse primeiro valor menos a soma dos seguintes produtos. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Menos 1 vezes 3, menos 3, vezes menos 2, 6. 6 vezes menos 1, menos 6, vezes 1, menos 6. Consequentemente, o determinante de B, efetuando essa conta aqui, o determinante de B vai dar 9 menos 6, 3, com 4, 7, menos, agora, 6, que é o que deu na segunda resolução. O determinante de B deu 1. Se o determinante de B deu 1, quanto é que vai ser x? X vai ser 1 sobre o determinante de B, que é 1 sobre 1, vezes o cofator associado à posição 2, que eu calculei que deu 3. Então, x dá 3. Quem vai ser y? Y vai ser 1 sobre o determinante de B, que é 1 sobre 1, vezes o cofator associado à posição 1, 3, que eu calculei e dá 0. Então, y vai dar 0. E, finalmente, quem vai ser z? Z vai ser 1 sobre o determinante de B, que é 1 sobre 1, vezes o cofator associado à posição 2, 3, que é 1. Então, o Z dá 1.